Bíblia, uma história unida em quê? Political, I don't care what the Bible says. Like, I feel like it's a clown show, like sitting here trying to decipher what your little mythical book has to say about these very real political issues. This is a graph that shows the handiwork of God. Now, what you're seeing here is every cross-reference in the Bible that is overt, an overt cross-reference in the Bible. Guess how many connections in the Bible? 63,779 connections in the Bible. If this was the work composed by one man, we would say, this man is a master. The problem is, this is written by 40 different men over 1,500 years on 3 continents, Europe, Asia, and Africa, in 3 different languages, Greek, Hebrew, and Aramaic, and the entire book tells one united story. It's all connected together. Friends, the only answer for this, young people, listen to me. The only answer for this is God. O indivíduo afirma que a Bíblia, escrita em 3 idiomas por 40 homens, em 3 continentes ao longo de 1500 anos, conta uma história unida. Unida em quê? Não vou me estender aqui sobre a terra estendida sobre as águas, sobre a ressurreição que só veio a existir na crença judaica depois que viveram entre os persas, sobre o agente maligno Satã, que só apareceu também depois do domínio persa, e a gritante diferença entre a Nova Jerusalém de Isaías 65 e a de Apocalipse 22, havendo morte na de Isaías e imortalidade na de João. Para começo da história, basta lermos os 2 primeiros capítulos do Gênesis. No primeiro, o homem foi o último ser vivente criado por Yahvé. No segundo capítulo, Yahvé criou o homem antes mesmo dos vegetais e só depois criou outros animais e encarregou o homem de dar nomes a eles. E por último criou a mulher transformada de uma costela do homem, porque o homem não achou entre os animais uma fêmea que lhe servisse de companhia. A primeira contradição da palavra divina. Deus fez a terra antes de fazer o sol. Já quanto aos vegetais, o homem e os outros animais, há 2 narrativas discrepantes. O homem foi o último ou o primeiro ser vivo criado por Yahvé? A terra antes do sol. Por que Deus fez a terra primeiro e só fez o sol no dia seguinte? Gênesis 1, versículo 9 a 16. Porque os criadores desse Deus não sabiam que a terra não é o centro do universo. O escriba que fez o primeiro capítulo do Gênesis disse que Yahvé formou a terra no 3º dia da criação e só no 4º dia criou o sol, a lua e depois as estrelas. Um planeta que gira em torno de uma estrela não poderia ter sido feito antes dela, mas como disse um antigo cristão, tudo é possível para aquele que crê. Para os hebreus, a terra era o centro do universo. Assim, seu Deus teria que ter criado primeiro a terra e depois o sol e a lua, os 2 grandes luminares para iluminar a terra. Por incrível que pareça, hoje, quando sabemos que isso é um engano, ainda há bilhões de pessoas que aceitam cegamente esse conto como verdade. Os vegetais, antes ou depois do homem? No conto que abrange o capítulo 1 e os 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Gênesis, a terra já teria produzido os vegetais antes da existência do sol e os animais teriam sido criados no 5º e no 6º dia, sendo o homem e a mulher os últimos, esses parecidos com o Criador.
O que segue é o mesmo conto da criação exposto por outro escriba, o qual parece não ter aprendido a história dos 7 dias. Esse informou que seu Deus fez a terra e os céus, depois o homem, depois os vegetais, depois os animais. Só depois de tudo isso tomou uma costela do homem e fez a mulher. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvore, agradável à vista e boa para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, versículos 4 a 9. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Gênesis 2, versículos 18 a 22. É a primeira contradição do livro sagrado. Logo após dizer que os vegetais foram criados antes dos animais e o homem foi o último deles, o mesmo livro chamado A Verdade diz que o Deus fez o homem, depois os vegetais e posteriormente os outros animais, entre os quais o homem não encontrou uma companhia, o que levou o Criador a tirar uma de suas costelas e fazer a mulher. E o Deus nem fez os micróbios. Claro, seus criadores não sabiam da existência dos seres microscópicos. E os crentes nem percebem isso. Só os religiosos não percebem que essa contradição é a primeira prova clara de que a dita palavra divina não teve informação de um ser onisciente, mas foi escrita por pessoas que aprenderam a mesma lenda contada de formas discrepantes. É a isso que aquele indivíduo chama de uma história unida. Se estamos tratando de um livro cujo segundo capítulo desmente o primeiro, é até desnecessário discorrer sobre o seu restante.